Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna, e criei este canal aqui para compartilhar com os irmãos e amigos mensagens da Palavra de Deus. Nosso assunto de hoje é o segredo da vitória sobre as adversidades e está baseado na passagem de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. É uma pequena parábola de Jesus Cristo que está inserida no Sermão do Monte, no final do Sermão do Monte. Diz assim a palavra de Deus: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, porque estava construída sobre a areia, sendo grande a sua ruína. Enfrentamos a todo momento tempestades, ventanias terríveis, flagelos, catástrofes, de um modo figurado. Na nossa vida, nós estamos sempre sujeitos a adversidades. Então, como permanecer firmes em meio às adversidades? Tendo um fundamento bem estabelecido. Foi o que Jesus quis ensinar aqui nessa parábola. É preciso ter a vida construída sobre um fundamento bem estabelecido, um fundamento inabalável. Precisamos construir nossa fé, nosso estilo de vida, nossa ética, nossos relacionamentos sobre um fundamento inabalável. E segundo Jesus, este fundamento inabalável são os seus ensinos. Por isso ele diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. São três as lições que Jesus quer nos ensinar com essa pequena parábola. A primeira delas é que para ter um fundamento inabalável é preciso ouvir a palavra de Deus. Mas é preciso entender bem o que Jesus quer dizer com ouvir. Certamente que houve trechos naquele grande Sermão do Monte que os ouvintes não teriam gostado muito de ouvir. E hoje em dia nós temos esse mesmo problema. Ouvidos seletivos, que querem ouvir só a parte boa da palavra de Deus, que querem ouvir só aquelas passagens que falam sobre vitória, sobre bênçãos, sobre prosperidade. Não querem ouvir falar sobre pecado, não querem ouvir falar sobre erro, não querem ouvir falar sobre arrependimento, não querem ouvir falar sobre sofrimentos, dificuldades, problemas e adversidades. Mas Jesus, quando ele diz aquele que ouve estas minhas palavras, ele não está dizendo aquele que ouve algumas destas minhas palavras, aquele que ouve só estas minhas boas palavras. Ele diz aquele que ouve estas minhas palavras, toda a palavra de Deus. É ensino poderoso, completo, integral para a nossa vida. Também Jesus está falando aqui de um ouvir disciplinado.
Hoje nós falaríamos de uma leitura disciplinada, porque não temos mais o privilégio, como tiveram aqueles contemporâneos de Jesus, de ouvir o seu discurso pessoalmente. Hoje nós temos os evangelhos que registraram aquilo que Jesus disse, aquilo que ele ensinou. Então, poderíamos falar de uma leitura disciplinada. Quando eu falo em leitura disciplinada, estou falando de ter um programa de leitura da Bíblia. A verdade é que a maior parte dos crentes, a maior parte dos fiéis, não lê a Bíblia de maneira disciplinada. Leem de vez em quando, leem apenas uma ou outra passagem, leem quando ouvem falar de alguma passagem, então querem saber exatamente o que diz a passagem, leem na leitura pública da igreja, dos cultos, leem quando o pregador os convida a ler a passagem que vai servir de base para o sermão, mas não tem uma leitura disciplinada. Quando eu falo de ter uma leitura disciplinada, estou falando de ler toda a Bíblia todos os dias, de ter um programa de leitura em que você acabe por ler a Bíblia toda, mesmo que não seja durante um ano inteiro, mas durante 2, 3 anos que seja, mas que você não deixe de ler a palavra de Deus, porque o que Jesus quer dizer aqui é que você precisa ouvir a sua palavra e ouvir toda a sua palavra. Mas Jesus está falando também aqui, meus irmãos, de uma espécie de imersão na palavra. Quando eu falo imersão, estou usando a figura, por exemplo, de um mergulho numa piscina. Quando você mergulha numa piscina, a água envolve todo o seu corpo. Quando você mergulha na palavra de Deus, a palavra envolve toda a sua mente, todo o seu coração. É preciso que a palavra realmente penetre na sua mente, em todos os escaninhos da sua memória, e ali se instale para que ela molde seus pensamentos, suas ideias e sua conduta também. E com respeito a essa última parte, justamente é a segunda lição que Jesus quis ensinar nessa parábola. Ele diz assim: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será como o homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, para ter um fundamento inabalável, é preciso ouvir a palavra de Deus, mas é preciso também praticar a palavra. E nós estamos aqui entendendo que Jesus quis dizer que o homem precisa ter não somente uma fé intelectual, saber em que crer, conhecer o que crê, mas conduzir-se por aquilo em que crê. Por isso nós costumamos dizer, nós os evangélicos, que a Bíblia é a nossa regra de conduta e fé, ou, como se diz em outra expressão, a nossa regra de fé e prática. Isto quer dizer que a Bíblia é a nossa regra para aquilo em que nós cremos e é também a nossa regra para aquilo que praticamos, para o nosso comportamento. A Bíblia deve moldar em nós uma ética que chamamos de ética cristã, uma ética de princípios cristãos, como, por exemplo, aquele que Jesus ensinou aqui mesmo no Sermão do Monte: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Quer dizer, sinceridade, verdade, honestidade, correção naquilo que fala e naquilo que vive. Ética, evidentemente, diz respeito à conduta
a conduta nos relacionamentos, a conduta nas diversas áreas da vida, a conduta nos negócios, a conduta nas conversas que nós temos, na vizinhança, a conduta na sociedade. E muitas vezes, então, essa ética, aquilo que a palavra nos ensina, vai contra a cultura vigente. O grande pregador inglês recentemente falecido, John Stott, escreveu um livro sobre o Sermão do Monte, em cujo subtítulo ele colocou a expressão contra a cultura cristã. O Sermão do Monte é um manual de contracultura. Por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus disse: se alguém te bater na face direita, dá-lhe também a esquerda. Não é isso que o mundo ensina, é claro. Isso vai contra a cultura do mundo. Jesus disse nesse mesmo sermão: amem os seus inimigos, orem pelos que os perseguem, bendigam aqueles que os maldizem. Isso também vai contra a cultura do mundo. Portanto, meus irmãos, o ensino da palavra de Deus, os princípios exarados para a conduta do cristão na palavra de Deus, eles são um manual de contracultura. Praticar a palavra de Deus muitas vezes é atrair para si mesmo o ódio, a adversidade, dificuldades, perseguições e críticas. Mas para ter um fundamento inabalável, é preciso praticar a palavra. Não somente ouvir, mas praticar. E virão as adversidades. Aliás, esta é uma grande parte uma parte do grande ensino de Jesus aqui, é justamente isso, que as adversidades virão. Não pense você que você vai passar a vida em brancas nuvens. As adversidades virão para você, como cristão. Como ser humano e mais ainda como cristão. Você vai ter problemas, vai ter dificuldades, vai enfrentar críticas, possivelmente até perseguições, talvez ódio, talvez inimizades, elas virão. E Jesus disse que as adversidades vêm para todos. Foi o que ele quis ensinar quando falou sobre as duas casas. Uma casa que foi construída sobre a rocha, outra casa que foi construída sobre a areia. E quando vieram os ventos, veio a chuva, veio a inundação, eles atingiram as duas casas, a casa boa e a casa ruim, a casa forte e a casa fraca. E isso foi um grande teste de resistência. No Brasil, assim como em outros países do mundo, nós temos um instituto de meteorologia. No Brasil chama-se Inmetro. Esse instituto ele foi instituído pelo governo para testar os produtos que são fabricados. Por exemplo, um produto que é fabricado em aço e cuja especificação foi planejada para resistir até uma força de 100 quilos, ele é colocado lá numa prensa, grande prensa, e submetido a uma pressão exagerada, de mais de 100 quilos até, para ter o seu selo de qualidade. Os produtos feitos em plástico, em cimento ou qualquer outro material também são submetidos lá no Inmetro. Todos os produtos fabricados no Brasil, com exceção, evidentemente, dos alimentos que são submetidos a outros testes em outras instituições, mas os produtos chamados produtos que precisam passar por teste de resistência, eles são
enviados ao Inmetro, submetidos ao Inmetro, e recebem o seu selo de qualidade. Para os cristãos, as adversidades, os problemas, as dificuldades são como um selo de qualidade. Então Jesus está dizendo aqui, as adversidades virão, elas virão para todos e elas são como um selo de qualidade. Assim como lá no Inmetro os produtos recebem aquele selo que vocês podem ver nas embalagens ou até mesmo etiquetas coladas no próprio produto, atestando a sua qualidade, assim também o cristão ele recebe o seu selo de qualidade quando ele enfrenta as adversidades e as vence. Em momentos de crise, em momentos de dificuldades, em momentos de grandes problemas na vida, é que nós conhecemos aqueles que são vitoriosos. É que nós podemos ver aqueles que permanecem de pé, apesar de toda a luta e toda a dificuldade. Portanto, o segredo de vencer as adversidades, o segredo da vitória sobre as adversidades é ter um fundamento inabalável. Para ter um fundamento inabalável, é preciso ouvir a palavra, não com um ouvido seletivo, mas com um ouvido disciplinado. E é preciso, inclusive, aprofundar-se na palavra, mergulhar na palavra. Para ter um fundamento inabalável, é preciso praticar a palavra. Não somente ter fé, mas ter também uma conduta pautada pela fé, uma ética cristã que nos faça ser diferentes, ser contra a cultura vigente no mundo. Para ter um fundamento inabalável, é preciso ser submetido aos testes de resistência, assim como aquelas casas foram submetidas aos ventos, tempestades e inundações, nós também precisamos passar por esses testes. Que Deus nos abençoe para que cada um de nós possa ser testado e possa receber o seu selo de qualidade. Amém.